Vamos dar continuidade ao nosso curso da Norma Regulamentadora 5. Vamos iniciar mais uma aula de nosso curso. O tema agora será acidentes, investigação e causas. Primeiramente, vamos à definição prevencionista de acidente do trabalho. Acidentes do trabalho são todas as ocorrências indesejáveis que interrompem o trabalho e causam ou têm potencial para causar ferimentos a alguém ou algum tipo de perda à empresa ou ambos ao mesmo tempo. Portanto, devemos investigá-los, chegando à sua causa e adotando ações para prevenir que o acidente não volte a ocorrer. A ocorrência de um acidente do trabalho é a comprovação dolorosa da existência de falhas na prevenção, seja em que nível for. Pelo lado humano, a existência de uma vítima pode criar um clima que favoreça a tomada de providências que evitem a sua repetição. Para buscar a prevenção, primeiro é necessário que se conheçam as circunstâncias em que ocorreu o acidente. Nesse sentido, é obrigação legal da CIPA, prevista na NR5, a realização de investigação das causas dos acidentes do trabalho. Quando existir o SESMIT na empresa, a investigação poderá ser feita em conjunto. Em não existindo o SESMIT, a responsabilidade é toda da CIPA. Em caso de ocorrência de acidente grave, também de acordo com a NR5, a CIPA deverá reunir-se no prazo máximo de 48 horas para participar da tomada das providências que se fizerem necessárias. Os acidentes são causados por atos inseguros e condições inseguras. Ato inseguro é aquele relacionado com falhas humanas. Por exemplo, um acidente causado pela operação errada de um equipamento. Condição insegura é aquela relacionada com as condições de trabalho. Por exemplo, piso com óleo tornando escorregadio. Uma dificuldade importante para a investigação das causas de um acidente de trabalho é que ela muitas vezes se confunde com a procura de um culpado. Por mais que se queira evitar, isto ocorre com frequência. Para enfrentar esse problema, é indispensável que todos os envolvidos no acidente sejam ouvidos. O trabalhador acidentado, os colegas que estavam por perto e presenciaram o acidente e a chefia. Às vezes, é necessária a presença e participação de outros setores, por exemplo, dos responsáveis pela manutenção. Um problema que surge muitas vezes na coleta das informações é o trabalhador acidentado que fica afastado da empresa em tratamento médico. O seu depoimento é indispensável na investigação. Nessa situação, não se pode ficar esperando sua volta ao trabalho. Deve-se ir à sua procura e ouvi-lo em sua casa ou até mesmo no hospital, se necessário. É evidente que faz parte da investigação dos acidentes uma inspeção cuidadosa do local em que ocorreram. Uma regra importante é não deixar o assunto esfriar. Quanto mais cedo for feita a investigação, mais fácil será obter os dados necessários. Analisemos o seguinte exemplo. Um funcionário de uma empresa qualquer, ao subir uma escada no seu setor de trabalho, sofreu uma queda e torceu o tornozelo. Quais poderiam ter sido as causas deste acidente?
São várias as possibilidades, mas são necessárias mais informações. Em relação às condições locais, a escada dispõe de corrimão, o seu piso é derrapante, os degraus têm dimensões adequadas. Em relação ao trabalhador acidentado, ele estava subindo em velocidade normal ou correndo? Estaria transportando alguma carga? Como era o calçado que ele estava usando? Estaria cansado? Distraiu-se? Só de passar os olhos por esta lista de perguntas, fica óbvio que em um acidente relativamente comum como este, várias causas podem ter atuado em conjunto. Entrevistando o envolvido e colegas que estavam junto ao acidentado e verificando as condições do local, constatou-se: a escada tem corrimão, o piso é adequado, mas está sujo de óleo. O trabalhador sobe a escada carregando uma caixa pesada e desajeitada para o transporte. Temos aqui duas causas bem definidas: o óleo na escada e o transporte manual de uma carga pesada e difícil pela escada. As medidas preventivas são, à primeira vista, evidentes: limpeza da escada e evitar o transporte manual de carga pesada pela escada. Porém, isto não basta. É preciso verificar a causa, os motivos que levaram à ocorrência destas falhas. Por que a escada se sujou de óleo? Quem é o responsável pela limpeza e por que falhou? Por que o trabalhador estava carregando tal caixa pela escada? Quem é o responsável? Se estas perguntas forem respondidas, as recomendações sobre a prevenção podem ser mais detalhadas. Em vez de se recomendar simplesmente a limpeza da escada, pode-se orientar o responsável sobre como ela deve ser feita, ou então explicar-lhe como evitar que ela se suje de óleo. Quanto ao transporte da caixa, pode-se dar uma melhor orientação ao responsável sobre como fazê-lo. Utilizar caixas menores adequadas ao transporte, usar o elevador, etc. Resumindo, neste vídeo apresentamos o que são acidentes, suas causas e como deve ser realizada a investigação. Apresentamos um exemplo de como fazer a investigação e encontrar as verdadeiras causas, adotando ações para que o acidente não volte a ocorrer. Sempre que você tiver alguma dúvida sobre o assunto segurança do trabalho, procure o CESIT da empresa ou o profissional técnico da consultoria. Daremos continuidade no próximo vídeo, quando abordaremos o ato inseguro e condição insegura. Muito obrigado e até lá!